meus canais de comunicação no Instagram, já tive muitos ataques de antissemitismo declarado, assim, abertos e muito, muito sérios. Quando as pessoas têm esses ataques muito violentos, eu indico para as nossas inteligências de comunicação e fecho o meu Instagram para essas pessoas. Olá, meu nome é Nathalie Klein Dweck, eu sou empresária, trabalho na área de moda e tenho uma trajetória vinda de avós europeus, sobreviventes do campo de concentração, do lado de pai, do lado de mãe, tenho avós também judeus da Bielorrússia, da Romênia, então sou uma mistura de várias culturas, de várias origens, e casei com um sefaradi para dar um pouco mais de tempero para os meus filhos. Então, essas são as minhas origens, as minhas raízes, as quais eu tenho muito orgulho e muita honra de carregar comigo. Eu acho que nós, judeus, de alguma maneira, a gente já vem com um chip de ajudar o próximo. Eu acho que isso já vem embutido em todas as nossas ações, tanto em trabalho como em ações filantrópicas. Então, eu acho que a comunidade judaica, a gente se enxerga como um todo, como todos se fossem um. Então, eu vejo que a comunidade judaica, ela não mede esforços para contribuir para o mundo. Acho que eu faço parte dessas pessoas. Eu me estimulo muito a deixar um mundo melhor do que eu encontrei e deixar um mundo melhor para os meus filhos, e que eles também tenham essa noção de corresponsabilidade, de que eles também têm que passar adiante um mundo melhor do que eles encontraram. E para a gente viver plenamente a nossa religião e nossa tradição, a parte filantrópica tem que estar alimentada, sem dúvida alguma, senão a gente não vive plenamente o judaísmo. Eu sempre acreditei que moda é uma expressão, é uma forma de linguagem, e não só a roupa que a gente veste, né? Então, se a gente pega um livro dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, se você olha a vestimenta das pessoas, você já é capaz de identificar socialmente o que acontecia naquelas épocas. E a moda agora também é uma fotografia dos tempos, então o que a gente usa hoje, ela é muito relacionada com o mundo que a gente vive. E eu acho que a moda, como ela é uma forma de expressão e ela é uma linguagem, eu acho que a moda tem esse papel muito ativo em causas que você queira se comunicar, e nem sempre é verbalmente. Então, causas sociais ou ativismo ou qualquer forma de se comunicar que não obrigatoriamente seja verbal, a moda tem um papel fundamental nisso. Então, acho que nesse ambiente, nesse cruzamento de dados, de informações que eu tinha, que eu acho que eu coloco mais a minha voz para falar sobre o ativismo judaico que eu tanto carrego. O movimento Pin for Peace, ele nasceu exatamente um mês e meio depois dos atentados. Todo judeu deu uma acordada e desviou e voltou os olhos para Israel e para as nossas comunidades, que era onde a gente nunca devia ter deixado nenhum momento os nossos olhos descansarem. Isso nasceu porque eu faço muitas palestras, dou muitas aulas, trabalho ativamente em workshops de moda, ainda na NK. E toda vez que eu ia falar, logo depois dos atentados, eu tinha que falar um disclaimer, que eu estava lá fazendo o meu papel, e que eu estava trabalhando, cumprindo a disciplina, mas que meu coração estava em Israel. Que meus parentes, meus familiares, meus amigos estavam em Israel, passando por um momento muito delicado. Então, todo lugar que eu ia fazer esse disclaimer, que eu estava fazendo aqui meu papel, enquanto os soldados de Israel estavam fazendo o trabalho deles, e que meu coração, de alguma maneira, estava lá com eles. E as pessoas, às vezes, vinham falar comigo, falavam como eu posso ajudar, como eu posso me manifestar, que eu tô com vocês. Como que a gente faz uma coisa que seja muito simples e que as pessoas consigam se manifestar? E aí nasceu esse movimento, que ele é um pin, que é muito simples, né? Um broche,
E esse PIN, ele tornou um jeito, uma voz, né? Ele se tornou um jeito de você não precisar fazer esse disclaimer, e se em algum momento alguém perguntar o que é o PIN, você abre para falar a respeito, mas como a moda pode chegar antes de você, né? Como um objeto fala antes de você. E foi ótimo, porque o PIN teve uma aderência enorme, a gente criou um canal de comunicação, e as pessoas mesmo querendo se manifestar e querendo se mostrar apoiadoras dos nossos princípios e valores judaicos, aderiram a esse movimento. Um movimento que ele gera conhecimento e ele gera educação para movimentos que combatam o antissemitismo. Então, a gente tenta diminuir a distância entre o que as pessoas acham que é antissemitismo do que, efetivamente, o que é o antissemitismo contemporâneo. Então, ele é um movimento articulador. Então, quando a gente tem que fazer palestras em escolas, a gente chama pessoas que sejam profissionais dessa área. Quando a gente tem que fazer capacitação em empresas para falarem sobre isso, a gente chama grupos especializados. E virou realmente um movimento articulador, com um atingimento digital muito grande. Então, além de você usar o PIN e postar, o PIN ele podia ser de forma digital também. Então, além da gente ter distribuído 100 mil PINs físicos, que a gente tem as fotos das pessoas com hashtag, o PIN digital você colocava no seu telefone, você tirava uma selfie e o PIN já aparecia. Então, a gente teve mais de milhões de download de fotos publicadas de pessoas que têm essa coragem de apoiar a nossa tão delicada e tão urgente causa. Assim que a gente começou o movimento do PIN, a gente não imaginou aonde ele ia chegar. E eu me lembro que eu fiz 1.127 ligações, convidando os meus amigos para irem fazer a foto com o Jairo Goldfluss no estúdio dele. E eu imaginei que a gente colocou 2 dias de estúdio. O Jairo gentilmente também participou do projeto, fez os retratos, os portréis das pessoas, e a gente estava preparados para mais ou menos 30 pessoas por dia. E a gente teve mais de 1.000 pessoas lá se manifestando e na fila para tirar foto, para falar: usem a minha imagem. Eu não sou da colônia, mas usem a minha imagem do que for necessário para combate ao antissemitismo. Teve diversas personalidades, celebridades que aderiram à causa e que foram lá naquele lugar como se fossem comprar uma briga que talvez não seja deles, né? E se disponibilizaram e até hoje são embaixadores dessa nossa história, dessa nossa tradição. Então isso me emocionou muito, quando eu vi aquela fila de pessoas, assim, e grupos se formando, e todo lugar que a gente ia, a gente montava um pequeno estúdio, a gente teve milhões de fotos registradas. E depois vem as manifestações de carinho, né? Claro que vem as manifestações de ódio, que são endereçadas, mas tem as manifestações de carinho. Então, eu acho que a gente abriu um canal de receber carinho que eu não estava preparada. E eu recebi muito carinho. Recebi muitas pessoas admirando o PIN no Brasil inteiro e até fora do Brasil. A gente distribuiu mais de 7 países o PIN e muita gente. Esse foi o principal asset do PIN. O que ele trouxe para a gente não foi só conhecimento e sensação de unificação, mas a gente estava abertos para receber o carinho das pessoas. Quando a gente começou a colocar o PIN no ar, curiosidade, as pessoas querendo saber mais sobre Israel, sobre o judaísmo. Me fala mais sobre o que é ser judeu, o que é ser judeu no Brasil, quais são os perrengues, quais são as dificuldades, porque as pessoas nunca tinham olhado para essa vertente. Então, eu acho que o mais bonito de tudo, que além da gente ter aberto esse canal de receber carinho, a gente também encurtou mesmo a distância entre do que as pessoas imaginam e do que é o antissemitismo contemporâneo. Uma pessoa que já esteja disponível a ouvir, eu acho que você tem um canal de informação importante e de confiança. É importante a gente ter esse canal que a gente vai, de alguma maneira, às margens da grande mídia,
tirando dúvidas, explicando sobre o movimento, explicando que o caminho de paz, ele só chega quando ele é plantado, quando ele é semeado. A gente está fazendo o plantio dessa semente que espero que nossos filhos e netos colham no futuro. Talvez eu acho que ou piadas ou coisas mal colocadas, talvez antes passassem um pouco despercebido. Eu acho que todo mundo ficou mais sensível depois de 7 de outubro. Eu falo que coisas que passariam batido, hoje talvez, como a gente está à flor da pele, eu costumo dizer para os meus amigos não judeus, que é como se a gente tivesse um esfolado na pele e que quase tudo que cai é mertiolate. Então, eu acho que eu já passei por coisas, né? Não vamos negociar com a Nathalie, porque a Nathalie é dureza para negociar, né? Você sabe como é, judia. E para mim sempre foi um elogio, assim, eu sempre levei como um elogio. Mas eu acho que sim, acho que a gente ficou mais sensível e, sem dúvida alguma, nos meus canais de comunicação e Instagram, já tive muitos, assim, ataques de antissemitismo declarado, assim, abertos e muito, muito sérios. Quando as pessoas têm esses ataques muito violentos, eu indico para as nossas inteligências de comunicação e fecho o meu Instagram para essas pessoas. Então, tive sim algumas experiências e eu acho que de alguma maneira isso nos fortalece, nos faz cada vez mais unidos e cada vez mais preparados, para a gente estar preparadíssimos para responder à altura e de uma maneira onde nós judeus hoje não estamos dispostos a ficar nesse lugar de humilhação ou de aceitar coisas que, infelizmente, nossos antepassados já aceitaram. A maioria do povo brasileiro tem uma consciência cristã ou evangélica. Eu acho que isso ajuda bastante a gente nessa luta contra o antissemitismo, porque a gente tem que começar com de novo, né, explicando por que a gente está aqui, para que a gente está aqui. Eu acho que não tem nada melhor do que os nossos atos que dizem por nós. Então, o que os judeus já contribuíram para o Brasil, né, para a economia brasileira, o que a gente já contribuiu para os feitos mundiais. Então, acho que vai demorar muito até um certo antissemitismo começar a cair por terra, mas eu acho que, infelizmente, nossos filhos e netos ainda vão conviver com um certo antissemitismo. Acho que todo jovem deve ser engajado na vida comunitária. Isso traz sentido, isso traz propósito, isso traz realização. Acho que todo jovem hoje é um potente ativista. Então, todo mundo, assim, tem jovens que falam, mas eu não sou só um universitário e a minha voz... Hoje, todo mundo que tem um telefone celular, ele conta por 1 milhão. Então, acho que todo mundo é um ativista, só basta despertar o seu momento. Acho que todo mundo pode ser ativista e ter essa voz e essa contribuição. E o serviço comunitário faz parte da nossa vida plena judaica. Eu acho que se você não faz parte do Tikkun Olam, né, da correção e da justiça social, você não vive como um judaísmo pleno. Então, acho que dentro das nossas pizzas de obrigações que a gente tem, sem dúvida alguma, uma fatia muito importante é o nosso dever comunitário. E tem sido, para mim, a mais saborosa das fatias.